Muitos parlamentares e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tiveram os perfis bloqueados nas redes sociais. A censura contra as publicações trouxeram a liberdade de expressão de volta às principais pautas do Congresso Nacional. Agora, um projeto em discussão na Câmara pode impedir a suspensão desses perfis. Vamos conversar agora com o autor do projeto, o deputado federal Major Vitor Hugo, do PL de Goiás, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Muito obrigado, Daniel, Elisângela, Zé Maria. Uma honra muito grande estar falando com vocês aqui nessa manhã de domingo. Perfeito, deputado. Vários assuntos para tratarmos nessa edição, nessa entrevista especial, mas o senhor propõe justamente a derrubada daquela resolução do TSE que acabou aumentando os poderes da própria Corte. O senhor entende que a Corte ter poder, por exemplo, para derrubar perfis sem ser provocada, acaba sendo um excesso da competência do próprio tribunal? Daniel, esse foi exatamente o fundamento para que nós apresentássemos, para que eu apresentasse esse projeto de decreto legislativo, e o fiz logo na sequência da sua edição. A resolução ela foi editada no dia 20 de outubro, no dia 21, ou no dia seguinte ali, nós apresentamos esse projeto. Outros parlamentares apresentaram projetos semelhantes, como o Felipe Barros, a Bia Kicis, o Paulo Ganini, e tiveram coautores também, de maneira que todos eles hoje tramitam juntos. E a nossa intenção é privilegiar o contraditório, a ampla defesa, a inafastabilidade de apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou de alegação à lesão de qualquer direito, e também, claro, a vedação à censura e a imunidade parlamentar. Nós, quando apresentamos esse projeto de decreto legislativo, nem imaginávamos, né, que, na sequência, vários parlamentares, a incluir este que vos fala, teriam os seus perfis bloqueados. Inclusive, nesse momento, eu não tenho nem acesso à decisão em si. Já pedi para que meus advogados, desde a semana passada, se habilitassem no processo para ter noção de até se essa resolução foi aplicada ou não, ou se tem outros fundamentos, qual a extensão da decisão, mas não conseguimos ainda nem nos habilitarmos, né, no processo. Então, esse era o fundamento, para que a gente conseguisse privilegiar, como o Brasil sempre fez. Fui fazer uma pesquisa, eu sou advogado também, né, sou formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudei na Universidade Federal de Goiás, né, então terminei o curso há alguns anos atrás, de Direito, né? E fui olhar a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição, aquela que foi outorgada por Dom Pedro I, e ele, naquela Constituição, já havia o privilégio aí aos nossos direitos políticos, aos nossos direitos civis, em especial a liberdade de pensamento, a livre manifestação do pensamento, liberdade de expressão, a vedação à censura, tudo isso no seu artigo 179, inciso 4º, e também no inciso 20, no artigo 26 da Constituição de 1824, que vai completar quase 200 anos daqui a 2 anos, também já se contemplava a imunidade parlamentar, a imunidade ou a inviolabilidade da opinião dos parlamentares. Então veja que isso é uma da nossa tradição constitucional, e esse então é o fundamento. Nessa Constituição de 1824, somente 5 assuntos eram considerados, ou categorias, ou princípios, eram considerados invioláveis. O segredo de correspondência, o sigilo da correspondência, o asilo, a casa como asilo inviolável do homem, os direitos civis e políticos, o imperador era inviolável e era tido como uma figura sagrada, e a opinião dos parlamentares. Somente 5 conceitos eram tidos como inviolável, e a palavra inviolável ela é muito forte entre o relativo e o absoluto. Inviolável está muito mais próximo do absoluto, e nós temos visto ao longo dos tempos, infelizmente, dos últimos tempos principalmente, uma relativização da imunidade parlamentar e uma relativização da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento. Por isso que nós apresentamos esse projeto de decreto legislativo, foi somado aí a outras iniciativas de deputados, e nós esperamos, sim, ver esse projeto aprovado para preservar a capacidade legislativa, a competência legislativa da Câmara e do Senado.
O deputado, e essa regra, ela dá mais poder aí ao tribunal, para que fique bem claro também, para remover publicações consideradas falsas ou descontextualizadas, né, digamos assim, sobre o processo eleitoral? Não, sim, então, esse, Elisângela, é o conflito que nós temos que enfrentar, que a sociedade brasileira tem que enfrentar, e é um conflito legítimo entre preservar o processo eleitoral e preservar as discussões durante o processo eleitoral para que não haja a disseminação de mentiras, essa é a verdade, né? Mas que foi de maneira gourmet aí, apelidado de fake news, mas na verdade são mentiras. O próprio ordenamento jurídico brasileiro já prevê, tanto no contexto eleitoral quanto no contexto geral, o combate às mentiras. Nós temos aí os crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia, tanto no Código Penal, na legislação penal geral, quanto no Código Eleitoral, que combate a difamação, a calúnia e a injúria em períodos eleitorais. São crimes mais específicos. Nós já temos essa legislação. É claro que é louvável a iniciativa para se combater as fake news durante o processo eleitoral, mas o equilíbrio entre as medidas é que nós temos que buscar. Será que não tomar atitudes tão drásticas como essa, né, como bloquear o perfil de alguém, retirar a publicação de alguém? É isso, estamos conversando. Da Carmen Lúcia, né, quando ela votou favorável, mas externou a preocupação, né, com a adoção dessa medida. Então, equilibrar as duas preocupações, né, manter a livre expressão, a livre manifestação do pensamento em qualquer período, isso é uma cláusula pétrea da Constituição. E, de outro lado, preservar o processo eleitoral é uma dificuldade. As instituições vão conversar entre si dentro das suas competências. O TSE editou uma resolução, a Câmara dos Deputados, por iniciativa de alguns deputados, quer discutir se houve ou não a ultrapassagem de alguns limites nessa legislação. Como eu falei, eu acho que na hora a conexão falhou um pouquinho, a própria ministra Carmen Lúcia externou preocupação com a aprovação da resolução, ela votou favorável, mas externou uma preocupação em relação à possibilidade de se estar estabelecendo uma censura prévia. Então, é isso que nós queremos discutir com esse projeto de decreto legislativo, com a intenção de reequilibrar, né? Nós não queremos a disseminação de fake news e a esquerda foi, durante esse processo eleitoral, pródiga nisso, em propagar fake news, mas nós também não queremos que a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento seja tolhida no nosso país. Perfeito. Deputado federal Major Vitor Hugo, PL de Goiás. Agora seguimos com a pergunta de José Maria Trindade. Daniel, nós convivemos aqui com o deputado Major Vitor Hugo, né, nesse mandato. Ele não foi reeleito porque foi candidato ao governo do estado de Goiás e não conseguiu ganhar do Caiado, né? Mas é 101, por onde passou ele foi o primeiro aluno nas Forças Especiais do Exército, passou em primeiro lugar no concurso da Câmara, enfim, é uma pessoa que entende muito do regimento interno da Câmara e também da Constituição. Deputado, nós estamos sentindo que o parlamentar está sendo tolhido na sua função básica, que é representar o povo, né? Eu entendo as prerrogativas parlamentares, não um direito individual do deputado, mas um direito coletivo do povo, né? Representado ali pelo deputado. Ser parlamentar agora está difícil, está complicado diante desse cesseamento? Zé Maria, realmente o fundamento, na verdade, do exercício parlamentar, que é a representação, é a capacidade de você falar aquilo que os seus representados esperam e que, se viessem a falar, talvez sofressem represálias no seu trabalho, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de amizade ou na faculdade, na escola. Então, as pessoas esperam que os parlamentares possam falar, e a Constituição nos garante isso, dizendo ainda, como a Constituição de 1824 fazia, a Constituição de 1988 diz, no seu artigo 53, que os parlamentares, deputados e senadores, são invioláveis por opiniões, palavras e votos. E essa inviolabilidade não é uma prerrogativa do parlamentar, como você muito bem explicou, não é um direito só afeto à pessoa que está exercendo a nobre missão de representar as demais. Não, ela é, na verdade, um direito do representado, de se ver espelhado, de se ver
representado mesmo, né, nas falas do seu parlamentar, as ideias que ele tem e que muitas vezes tem receio de expressar. Então, é um momento complexo que nós estamos vivendo. Eu espero que a gente atravesse isso dentro da normalidade, claro, que as instituições conversem, né, que as pessoas, que as autoridades trabalhem dentro das suas limitações constitucionais, dentro daquilo que a Constituição reserva para o Judiciário, reserva para o Executivo, reserva para o Legislativo, para que a nossa democracia seja cada vez mais fortalecida. Da mesma forma que a imunidade parlamentar é um fundamento, é uma premissa para o exercício da representação legislativa, a liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento, a vedação, a censura, são também premissas para a democracia. Se nós não temos a possibilidade de discordar um dos outros, de debater, de sugerir, de contrapor ideias, nós não estamos mais na democracia. A esquerda falou tanto a respeito, por exemplo, da ciência durante a pandemia. E a ciência ela só é construída com a contraposição de ideias. Alguém faz uma pesquisa, acha, talvez de todo o seu coração, que essa pesquisa é a mais correta, e ela submete essa pesquisa, publicando-a, a toda a comunidade científica mundial para que os demais cientistas combatam, discutam, bombardeiem as conclusões e possam aperfeiçoar, às vezes 1 mililitro a mais, às vezes 1 grau a menos ou a mais na experiência pode tornar o remédio, a substância que está sendo construída ali muito mais eficaz. E isso só vai acontecer através do embate de ideias e da contraposição. Então, quando alguém questiona algo, quando as instituições são questionadas, quando as instituições são criticadas pela população de maneira pacífica ou pelos parlamentares, na verdade, nós estamos aperfeiçoando as instituições, nós estamos aperfeiçoando a nossa legislação. Imagina se nós não tivéssemos tido essa oportunidade no passado, quando, por exemplo, a impossibilidade do voto das mulheres era a lei, quando a escravidão era permitida. Se não fosse possível o debate de ideias, nós não teríamos avançado. E essas duas ideias, né, tanto o voto feminino, né, a proibição, quanto a permissão da escravidão, já fizeram parte do nosso ordenamento jurídico, já foram defendidas pelas nossas instituições. Mas houve evolução, houve debate, houve manifestações e nós conseguimos avançar. E é exatamente isso que o mandato parlamentar, de um lado, propicia e que a liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento, de outro lado, também resguarda. Por isso que eu vejo as manifestações hoje nas ruas, as manifestações pacíficas, espontâneas, sem lideranças. As pessoas estão indo de coração puro, são famílias, crianças, idosos que vão às ruas sob chuva, com frio, mas com a intenção de ver o país melhor, de ver as instituições aperfeiçoadas. Então, nesse sentido, como a nota dos comandantes das Forças Armadas foi muito precisa, essas manifestações são muito bem-vindas e são legítimas, são expressão de uma parte da população que se vê insatisfeita com o resultado da eleição, com a forma como a eleição se deu e com tudo aquilo que está sendo manifestado aí em todo o país, nas portas dos quartéis, na frente do parlamento, em qualquer lugar, desde que pacífico, as pessoas podem manifestar de todas as formas. É inclusive garantido na lei. A lei que revogou a Lei de Segurança Nacional, ao longo dessa legislatura, estabeleceu no seu artigo 359-T da Lei 14.197 de 2021, que é legítima a manifestação crítica, inclusive aos poderes constitucionais, feita através de greves, através de passeatas, de manifestações, desde que, lógico, feito de maneira pacífica, como a gente está vendo aí nas imagens que estão sendo projetadas agora. Pois é, agora, deputado, nós temos o hábito de noticiar as iniciativas dos congressistas, dos parlamentares do Legislativo Federal. E, na sua grande maioria, a gente tem o hábito de tratar dessas iniciativas como projetos de lei. Projetos de lei que podem ser elaborados pelos deputados, projetos de lei de iniciativa popular ou aqueles projetos de lei do próprio Executivo que acaba encaminhando para que o Parlamento aprecie determinada sugestão ou iniciativa. Pois bem, eu queria detalhes desse instrumento
que o senhor propõe é o projeto de decreto legislativo. Como funciona a tramitação? É parecido com o projeto de lei? Tem que passar por algumas comissões? Ou funciona como no regime de urgência, que vai direto para plenário? A aprovação se dá da mesma maneira como um projeto de lei? E uma vez aprovado, precisa também passar pelo Senado Federal? Sanção presidencial? Explica um pouco desse trâmite para a gente. Bom, a Constituição Federal, no seu artigo 49, trata das competências exclusivas do Congresso Nacional. Essa palavra exclusiva, ela exclui, desculpe aí o pleonasmo, mas ela exclui, exclusiva, a apreciação por parte de outros poderes. Então, o presidente da República não participa da sanção, não há sanção para assuntos que sejam tratados como competência exclusiva do parlamento. Um deles é a preservação da competência legislativa das duas casas, da Câmara e do Senado, e também da sustação dos efeitos de atos do Executivo que extrapolem a sua capacidade regulamentar. Quando a gente combina esses dois incisos, zelar pela competência legislativa de um lado e possibilidade de sustação de decretos ou de normas que tenham extrapolado seu caráter regulamentar, nós acreditamos, e a gente sabe que estamos atuando no limite, que o parlamento tem, assim, a atribuição de sustar normas editadas pelo Poder Judiciário quando atuando na sua função atípica de legislar, porque o Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Supremo, ao TSE, ao STJ, por exemplo, a função típica é julgar, mas nós temos funções atípicas, quando eles emitem uma resolução, assim como o Legislativo tem uma função atípica, quando julga, por exemplo, quando o Senado Federal julga o impeachment do presidente da República, está atuando numa função atípica de julgar. Então, o projeto de decreto legislativo é um instrumento para dar vazão às atribuições, às competências exclusivas do parlamento, passa pela Câmara e pelo Senado, não tem sanção presidencial, pode sim passar pelas comissões, como se, aos moldes de um projeto de lei, se for objeto de um requerimento de urgência, apoiado pela maioria absoluta dos líderes e aprovado no plenário da Câmara, pode ser alçado diretamente ao plenário da Câmara e depois ir para o Senado. Então, não tem sanção presidencial e é apreciado pelas duas casas e tem que ter só a maioria simples. Perfeito, explicação bem didática. A gente quer agradecer demais a participação do deputado federal Major Vitor Hugo, do PL de Goiás, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Deputado, bom domingo e volte mais vezes à Jovem Pan News. Tá bom, muito obrigado, Daniel, Zé Maria, Elisângela. Só para rapidinho, 10 segundos, agradecer, acho que é a primeira vez que eu participo aqui na Jovem Pan, depois do período eleitoral. O Zé Maria fez menção à minha candidatura ao governo do estado de Goiás. Eu quero agradecer os mais de 500 mil de votos que eu tive nessa corrida eleitoral. 516.579 votos. É uma semente que foi plantada que vai florescer um pouco mais à frente. Um grande abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Obrigado, deputado.